Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Fala Professor ou Fala Professora aqui da Gran Faculdade. Eu sou a professora Estela Rocha e essa série é a minha queridinha. Bom, hoje vamos conhecer uma professora da área de Gestão e Negócios, professora Carolina Menezes. Vem, Carolina Menezes, dividir aqui essa tela comigo. Seja bem-vinda! Oi, professora Estela, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. E eu que agradeço. Tenho certeza que os estudantes da área de gestão e negócios querem conhecer um pouquinho mais os seus professores. E esse é o nosso bate-papo de hoje. Bom, como é o nosso combinado? Você ganha um vale-abraço quentinho se gabaritar minhas duas perguntas. Topa? Vou tentar. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta, Carolina, eu quero que você fale um pouquinho da sua formação. Quem é você? Por onde você passou? Como se fez, né? Como foi chegando na docência? Conta um pouquinho pra gente. Minha formação é bem eclética, porque eu sou uma pessoa que sempre foi um grande fã de tecnologia. Então, eu sou formada em processamento de dados, primeiramente. Pois é. Depois que eu terminei o curso de processamento de dados, o meu sonho era ter uma empresa dentro da área de processamento de dados. Por isso que eu fui para a faculdade de administração. Então, eu já entrei no primeiro dia, logo na primeira dinâmica que foi feita de apresentação entre os alunos calouros, me perguntaram, por que você veio para a faculdade de administração? Porque eu quero ser chefa. Eu quero ter o meu próprio negócio. Perfeita! Então, logo no primeiro dia, já sabia o que eu queria fazer ali, né? Já tinha trabalhava bastante na empresa dos outros, mas eu quero ser chefa. Tá? Foi logo a minha primeira resposta. Bom, aí continuei na faculdade de administração, fiz administração, depois, logo em seguida, logo ao final, eu tive uma experiência maravilhosa fazendo meu TCC, né, que foi o meu projeto de pesquisa, tá? E eu fiz sobre Orkut Marketing para micro e pequenas empresas. Peraí, E utilizei Orkut. Orkut, eu sou da época do Orkut. Somos. Somos, né? Então, como é que as micro e pequenas empresas poderiam utilizar Orkut? Naquela época não se falava em marketing digital, não se falava em rede social. A gente nem, se você for olhar na minha dissertação, a gente nem fala, quase não tem esse termo, rede social. Uhum. Então, é dos primórdios do que hoje todo mundo conhece como marketing digital e como rede social. Foi o primeiro trabalho de pesquisa dentro da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, dentro da área de marketing digital. Nossa, interessante. Muito legal. E também porque ao longo do meu curso eu consegui, né, realizar o sonho de ser chefa. No sexto semestre abri a minha própria empresa, mas pasmem, nada na área de tecnologia. Eu fui abrir um estúdio musical porque eu casei com um músico. Gente, quanta história! Conta, vai contando, vai contando. E aí eu fui abrir, esse foi o meu primeiro plano de negócio, foi resultado de uma disciplina, foi um trabalho que eu fiz ao longo de uma disciplina. Então o professor perguntou a gente, né, quais eram as empresas sobre quais a gente gostaria de analisar. Os meus colegas, vou falar sobre a McDonald's, vou falar sobre diversas outras grandes empresas, e eu disse ao professor, olha, se eu já estou aqui, eu vou fazer para mim, eu posso criar uma para mim? Ele disse, pode, fique à vontade. Né? Tive esse grande apoio do meu professor, que depois também foi o meu orientador, era o meu professor de marketing, e também foi o meu orientador durante o meu TCC. Foi tudo muito bem, gostei muito de fazer, porque eu acabei aplicando na prática o que eu estava estudando, tá? Então, quando chegou na hora do TCC, também utilizei a minha empresa, que foi como fazer o marketing para um estúdio musical, para conseguir clientes através do Orkut. Então, fiz esse trabalho, foi muito bem sucedido, e utilizei esse mesmo trabalho como projeto de pesquisa na seleção para o mestrado. Então, eu terminei a graduação em 2006, eu entreguei meu TCC ao mesmo tempo que eu fiz a inscrição para o mestrado em administração. Então, em 2006 eu terminei a graduação, em 2007 eu entrei no mestrado em administração na Universidade Federal da Bahia. Então, utilizei
essa inspiração, eu gosto muito de dizer, TCC não é para virar papel que fica dentro da gaveta, tá? Então, eu utilizei essa inspiração do meu TCC e trouxe isso para o meu mestrado. Como o meu estúdio começou a andar e, graças a Deus, se desenvolver bastante, né? Então, eu acabei mudando um pouquinho o tema. É normal, viu, gente? Não se assustem, só um pouquinho o tema lá no mestrado. Então, eu saí necessariamente da área de marketing e comecei a estudar políticas culturais para a área de música na Bahia. Tá? Para aqueles que não sabem, eu sou baiana, tá? Soteropolitana de Salvador. Então, comecei a estudar políticas culturais, ou seja, quais são as políticas que poderiam ajudar pessoas dentro da área de música, como o Estado poderia ajudar essas pessoas a poder estar desenvolvendo seus projetos dentro da área de música. Obviamente, né, juntei o útil ao agradável. Eram os meus clientes, e aí eu fui estudar qual era o apoio público que existia no Estado para as pessoas que quisessem desenvolver projetos ou carreira dentro da área de música. Foi, assim, uma dissertação de mestrado deliciosa, porque parte da minha coleta de dados de pesquisa era ir para shows. Difícil isso. Muito chato. Porque eu tinha que fazer entrevistas com essas pessoas que recebiam esse apoio público, e eu não podia assumir nada, tinha que vir da fala daquelas pessoas que estavam lá. Então, eu tinha que ir para o show para entrevistar a gente. Era muito chato, né, fazer esse tipo de coisa. Então, eu entrevistei, consegui coletar dados de mais de 200 artistas aqui na Bahia. Nossa, que número grande! Teu N foi enorme. Muito, desde a Orquestra Sinfônica da Bahia até uma banda norueguesa de música temática, música folclórica da Noruega, que fez uma apresentação aqui com suporte e apoio do governo do estado da Bahia. Imagine, o que você imaginar? O que você imaginar? Quanto pioneirismo na sua fala. Foi. Eu adoro. Adoro inovar, adoro estudar coisas, né? Minhas pesquisas, a maior parte das vezes, são exploratórias. Eu gosto de desbravar aquilo onde as pessoas geralmente nunca pararam para pensar. E será que isso aqui dá uma pesquisa? Uhum. Será que isso aqui dá um tema de um trabalho? Dá para você se dedicar à vida com relação a isso? Então, eu consegui juntar isso e, paralelamente, desenvolver também carreira, né, dentro da área de administração, porque eu era uma micro, pequena empresária, ainda sou uma micro, pequena empresária, e, ao mesmo tempo, desenvolvi a minha carreira acadêmica. E aí veio o detalhe, o meu mestrado em administração, existem 2 tipos de mestrado, tá, dentro da área de administração, que é o mestrado profissional, para aquelas pessoas que têm o objetivo de trabalhar realmente dentro das organizações, né, privadas e organizações públicas, e tem aquele outro tipo de mestrado que a gente chama de mestrado acadêmico, que ele é direcionado para quem quer fazer pesquisa, né, ou para a área de ensino. Então, eu fiz o mestrado acadêmico. Na minha universidade, eles ofereciam essas 2 linhas, e eu preferi fazer o acadêmico. E foi durante esse mestrado acadêmico que veio a possibilidade de estar ensinando. A gente tem disciplina de pedagogia, de ensino e aprendizagem dentro do mestrado acadêmico, essa é a grande diferença. Tá? Desenvolvi a minha pesquisa, me formei, defendi, e logo de cara, assim que eu terminei a universidade, eu fui trabalhar na incubadora de tecnologia e economia solidária da Faculdade de Administração. Então, passei um tempo trabalhando nessa incubadora, e aí eu passei num processo seletivo para trabalhar como agente local de inovação, ou seja, tudo a ver comigo, no Sebrae. Tá? E aí, durante esse tempo que eu trabalhei no Sebrae, foi muito interessante porque a gente fazia o seguinte, basicamente o meu trabalho era ir nas empresas para ajudarem a ensinar micro e pequenos empresários a como inovar dentro das suas respectivas áreas. A área na qual eu trabalhava, outra inovação, era a área de metalmecânica. Então, eu só trabalhava com oficina mecânica, pintura, autopeça, indústria de autopeça, por aí vai. E eu fui a única, no primeiro ano desse projeto do Sebrae, foi a primeira turma, era a única mulher na equipe de mecânica na Bahia, né, no estado todo. Todo o resto da equipe era masculina. E foi aí
onde você menos espera, que despertou, né, me despertou essa vontade de ensinar. Porque, por um lado, a consultoria é você ir nas empresas e ensinar os empresários a como fazer melhor. Uhum. Tá? Então, eu comecei a fazer isso, obviamente, com os empresários, e depois comecei a dar também alguns tipos de treinamentos para os funcionários dessas empresas. E aí foi que eu comecei a pegar o gosto por ensinar, por incrível que pareça, foi dentro da consultoria que eu comecei a me ver um pouco, né, nesse papel de estar ensinando, né, ou, como eu gosto muito de dizer, de estar trazendo e abrindo para as pessoas as portas para o conhecimento que pode ajudar a mudar a vida deles para melhor. Tá? Então, E esse é o meu propósito de vida. que lindo, Carolina, lindo, lindo. E aí, quando você está falando da consultoria, eu fiquei aqui pensando, algum momento te marcou, que é o que a segunda pergunta que você vai dividir com a gente, em que você falou assim, nossa, é isso que eu vou fazer. Você foi pioneira em um monte de coisa, né? Você foi costurando a sua formação. Porque eu vejo que tem Isso. muita gente que muda de área. Você leva as suas formações para uma nova área. Então, qual foi esse momento? Um estudante, uma empresa, uma turma, que você falou assim: caraca, eu sou muito boa nisso. Vou continuar fazendo. Olha, assim, um momento em que eu percebi que aquilo poderia ser, tá? Depois veio a oportunidade, tá? Mas no Uhum, momento, o momento que eu percebi isso, uma consultoria que me marcou muito, 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 foi um dono de uma empresa, a empresa já tinha, era uma retífica de motores, e o dono da empresa já tinha 30 anos no mercado. E quando eu cheguei para me apresentar, ele sempre insistia, era nosso treinamento, a gente só pode ter reunião e trabalho com o dono da empresa, porque se a gente quiser mudar a empresa, é ele que decide. E uhum. todas as reuniões ele queria sempre estar trazendo a secretária dele, né? E aí, tudo que eu falava, ele virava para a secretária e pergunta, você entendeu, né? Você entendeu? Aí aquilo me chamou a atenção. E aí, depois dessa primeira reunião, eu fui conversar com a secretária, né? A gente já tinha um pouco mais de intimidade, e ela me falou, dona Carolina, é o seguinte, o senhor, o dono da empresa, ele tinha, na verdade, depois eu acabei descobrindo a história toda, ele era analfabeto, ele só sabia escrever o próprio nome. E ele quer que eu esteja a todo momento dentro da reunião, porque ele quer que eu explique o que você falar depois para ele, com mais detalhe, de uma forma que ele consiga entender. Naquele momento, eu mudei toda a forma de trabalho, porque eu tive que me adaptar às dificuldades de aprendizagem, às dificuldades, aos obstáculos que aquela pessoa tinha. Então, quando eu me vi, né, mestre em administração, fazendo consultoria, né, já com uma boa experiência, trabalhando pelo Sebrae, e eu me vi diante daquele quadro, aí eu me vi diante de um desafio de como fazer com que aquela pessoa aprendesse, né, aqueles conhecimentos novos que eu estava trazendo, né, mas que ela aprendesse mesmo. Então, na próxima reunião, eu disse para ele: o senhor vai conversar comigo e eu quero ter certeza que você vai entender tudo o que eu vou falar. Sua secretária não vai ficar com a gente. E quando em qualquer momento eu falar algo que você não compreenda, você vai ser direto comigo e vai me dizer: eu não entendi. E eu vou lhe explicar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 vezes, 50 vezes de forma diferente, até que o senhor compreenda. Esse foi o momento que eu disse, depois que eu consegui, eu disse, caramba, eu tenho mais habilidades do que eu achava que tinha. Alguns meses depois apareceu a oportunidade, só que como eu já tinha passado por essa experiência, essa oportunidade quando surgiu, eu não deixei ela passar em branco. Né? Foi num almoço com uma amiga que tinha acabado de passar num concurso público e estava louca atrás de uma pessoa que a substituísse na faculdade, porque ela não queria deixar os alunos sem aula. Tá? E aí no almoço ela falou isso comigo. Foi assim, coincidência, também não sei se ela fez isso de forma estratégica. Ou se foi o universo juntando tudo. O universo conspirou. E ela me ofereceu isso, eu disse, caramba,
Aí um bom desafio, bom, eu acho que eu consigo fazer. Aí me inscrevi, a coordenadora gostou muito de mim, né, no momento que me fez a entrevista, contratou, e aí comecei como substituta no meio do semestre. Tá? Essa era uma turma que estava no terceiro semestre de um curso que ia até o quarto semestre, que era um curso de RH, que só tem 4 semestres. E assim, foi com muito orgulho e com muita alegria, tá? Tivemos dificuldades, mas eu fui adaptando a minha fala, o meu jeito de ser. E essa foi uma turma que depois eu fui escolhida como professora homenageada de uma turma que eu tinha entrado como substituta. Então isso aí para mim emociona até hoje. Nossa. Muito. E a ideia desse quadro que o nosso querido coordenador Miguel já sugeriu que eu mudasse para Chora Professor. Porque no final a gente fica de fato emocionado quando a gente conta a nossa história e partilha com outras pessoas. Carolina, estamos chegando ao final da nossa conversa. Foi ótimo te conhecer, saber da sua história. Eu acho que você deixou aqui uma semente para o nosso futuro estudante ou estudante que está com a gente, de que eu sou responsável pelo que eu falo e pelo que o outro entende, né? Isso tem que estar muito conectado com o profissional do futuro. Quem está na mesa comigo tem que saber exatamente do que eu estou falando. Se o entendimento está errado, a gente precisa resolver. Não é para resolver no Zap com a secretária. Acho que esse é o grande legado da sua fala de hoje. Mas eu vou deixar aqui você com a fala final. Se quer deixar mais alguma... falar mais um pouquinho com o nosso estudante, que foi ótimo conversar com você. Obrigada, professora Estela. Eu gostaria de deixar aqui um recado para todas as pessoas. Olha, é bom você encontrar o seu propósito de vida e você perceber que o seu propósito de vida não está necessariamente dentro de uma caixinha limitada, dentro de uma profissão. Então, meu propósito de vida, graças a Deus, hoje eu posso dizer isso, não é fácil a gente encontrar, mas graças a Deus eu posso dizer isso com muita propriedade, com muito carinho e muito amor, que é poder espalhar, né, e dividir o conhecimento com as pessoas, aquele conhecimento que os ajuda a melhorar a vida deles e a minha e a da nossa comunidade. Eu posso fazer isso como consultora, eu posso fazer isso como professora, eu posso fazer isso como palestrante, eu posso fazer isso como youtuber, eu posso fazer isso como influencer. Ou seja, nada nos limita. Se você encontra a sua paixão, você vai encontrar 50, às vezes, maneiras de você estar praticando esse propósito. Ai, Carolina, grata. Ó, você merece um abraço quentinho. Mais uns coraçõezinhos. Agradeço. E ó, pessoal, segue a gente lá e até o próximo Fala Professor, Fala Professora. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Tchau, Estela. tchau.